Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs que vão nos acompanhar nesta live. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Daqui a pouco, às 8, às 9 da noite, em ponto, 21 horas, nós vamos começar essa live, não é? Eu tenho certeza que Deus tem algo de especial a falar com você nesta noite de sexta-feira. Eu tenho absoluta certeza que algo de bom Deus vai falar com você. Hoje nós vamos falar sobre os desafios que a nossa fé se nos apresenta. Agora, por quê? Porque justamente a fé, ela é o elemento que Deus opera através dela na nossa vida. Então nós vamos falar sobre isso. Eu convidei o pastor Rodrigo Leite, que é um pastor que eu tenho grande estima, grande respeito por ele, e nós vamos dialogar aqui sobre isso. Então eu tenho certeza que Deus vai movimentar, falar com você. Nós estamos em um propósito de jejum muito forte, hoje, amanhã e domingo. E nós vamos falar sobre testemunhos, reflexões e situações em que a fé venceu as circunstâncias impossíveis. Quando tudo diz não, Deus diz sim. Então nós vamos falar sobre a fé. Então você que está chegando agora, muito boa noite para você. Que Deus abençoe você. Irmã Vitória, o pastor Ribeiro está aqui conosco. A irmã Nice Cleide Campos também está conosco. Vários irmãos estão chegando, a irmã Joelma está aqui conosco também, nosso amigo Mito Baixista também está conosco. Daqui a pouco, às 9 da noite em ponto, nós vamos começar a falar desse tema, que é um tema que faz parte da nossa vida, a fé. Só para você ter uma ideia, antes do pastor Rodrigo entrar, só para você ter uma ideia, a fé é que faz a gente ter vida. Eu estava assistindo um vídeo essa semana falando sobre a fé não fingida. É um documentário muito interessante, muito bom. E eu lendo, falando e observando, eu vi que muitas pessoas elas foram impactadas com esse vídeo. E por que a nossa fé não tem que ser fingida? Nós temos que entender que é essa fé que faz as coisas acontecerem. Eu poderia contar aqui para você vários testemunhos de pessoas que eu tive o prazer de estar perto e vi Deus agir através da fé. Poderia contar exemplos meus mesmos, recentes, agora, de coisas que aconteceram, que através da fé aconteceu aquilo que parecia ser impossível. Então, esse mistério da fé, irmãos que estão entrando, que estão chegando, ele é muito profundo, é muito forte. Muito forte. Porque quando a gente age a nossa fé, acontecem coisas que não eram para acontecer, mas que acontecem por conta da nossa fé. Então eu quero já iniciar essa live, enquanto o pastor está vindo, o pastor Rodrigo, e dizer para você que essa live vai durar 1 hora de tempo e nós vamos falar sobre a fé. Nós vamos fazer uma oração no final e se você tem no final da live, o pastor e eu nós vamos estar aqui respondendo essas perguntas. Muito boa noite, pastor Rodrigo. Boa noite, pastor Silvio. Que Deus abençoe o senhor. Que Deus abençoe o senhor. Os ouvidos. Vocês me ouvem bem? O senhor me ouve bem? Eu aqui ouço bem. Ouço sim. Muito bem. E o senhor me ouve bem? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Pois bem, pastor, o senhor vê como são as coisas, né, da internet, né? O senhor está aí, acredito que no Rio Grande do Norte,
Eu estou aqui no Marajó, em Portel, no Pará. E Aham. nós vamos, né, falar sobre a fé, né, pastor? E eu quero, já que o senhor pode ficar à vontade, o senhor já está aqui, pode se apresentar para os nossos irmãos que estão aqui. Eu conheço o senhor bem, né? Já há algum tempo, quando eu era mais novo, adolescente, participei de muitos cultos com o senhor em Belém Tô e ficando tenho, velho, hein? grande estima pelo senhor. Mas os Obrigado. nossos amigos que estão aqui, muitos não lhe conhecem e eu faço questão de que conheçam o senhor, porque o senhor é um homem de Deus e que eu dou testemunho e eu digo que é um profeta de Deus nesse tempo e que o assunto que nós vamos falar é algo que o senhor domina muito bem e eu também, que é sobre a fé. Mas pode se apresentar, pastor, fique à vontade. Amém. Fico, pastor Silvio, muito feliz com as suas palavras. E o como isso é bom da internet, né? Vejo que a internet, quando usada para o bem, ela pode trazer muita coisa boa, como também Verdade. usada para o mal pode trazer muita coisa ruim, né? Veja que nós estamos a milhares de quilômetros de distância e ao mesmo tempo nós estamos perto, né? A gente, juntamente com esse povo maravilhoso que está aí entrando na live, que Deus abençoe, em nome de Jesus, cada um de vocês, que Deus cubra a vida de vocês, abençoe com toda sorte de bênçãos. Daqui a pouco, como o Senhor bem falou, a gente vai orar e eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir a nossa oração. E eu tenho certeza, pastor Silvio, que nós não estamos aqui por acaso, né? É verdade. Lá em João, essa palavra é uma palavra que eu amo muito. Lá em João, se eu não me engano, estou ficando velho, né? O senhor falou que era adolescente e assistiu os meus cultos. A gente vai ficando velho, a É memória vai verdade. ficando fraca, né? Mas lá em João 15, se eu não me engano, em João 15:16, ele diz assim: Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto. Então, é Deus que nos chama, né? E isso, pastor Silvio, é um privilégio imensurável, né? Não tem palavras para a gente poder descrever o privilégio da gente ser chamado por Deus. E eu tenho certeza que essa pessoa, essa moça, esse rapaz, esse senhor, essa senhora que está aqui assistindo esse culto, essa palavra, né, online, é o culto porque nós estamos aqui falando de Deus, né, pastor Silvio? É verdade. Eu tenho certeza que essa pessoa não está aqui por acaso e que Deus vai estar liberando bênçãos nessa noite sobre todos, em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso, pastor Silvio. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, meu pastor, vamos começar com um texto que a gente conhece muito bem. Eu recebi aqui no meu WhatsApp centenas de pedidos de oração, que no final nós vamos orar por todos eles. E Uhum. eu vou continuar minha consagração até o dia 1º de dezembro. Mas Amém. vamos falar sobre Lucas capítulo 1, verso 37, que diz: Pois nada é impossível para Deus. O senhor, que é um pastor experiente, que é um pastor de fé, já deve ter ouvido coisas assim: olha, isso aí é impossível de acontecer. Essa igreja que você vai assumir aí, todos os pastores que foram saíram envergonhados. Esse problema é insolúvel aos olhos humanos. Mas, como eu estava falando no início, que através da fé nós rompemos isso. E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, essa questão do nada ser impossível para Deus, né, pastor? Primeiro, as pessoas que nos acompanham têm que entender que Deus ele é soberano, né? Deus está acima de tudo, está acima de todos. Deus trabalha da forma que Ele quer, como na hora que Ele quiser. Mas a fé tem esse poder de mover a mão de Deus, né, para a nossa vida. Eu sempre costumo falar isso. Deus não age por pena. Deus não age por comiseração. É Deus age por fé. É tanto que está verdade. escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E não precisa ter uma teologia aprofundada para poder compreender
E isso até porque, pastor Silvio, as coisas de Deus são simples, né, pastor Silvio? Verdade. E a gente fazendo simples, a gente consegue desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? O senhor falando sobre isso aí, me veio aqui à mente a situação de Ezequias, né? A Bíblia diz que Ezequias adoeceu de uma doença mortal, né? A gente sabe que todos nós um dia iremos morrer, né? Isso é um fato. Tem gente que não gosta de ouvir a palavra morte, mas é uma das grandes certezas que a gente tem na vida, né? A gente tem uma data de validade, né? Um dia nós iremos morrer, né? Mas existem coisas, né, que fazem com que se antecipe, né, a questão, o fator morte, doença, é um fator. Né? E a Bíblia diz que Ezequias adoeceu de uma doença mortal. A Bíblia já cravou que ele ia morrer. E Deus mandou o maior profeta da época ir até Ezequias e preparar tudo. O senhor imagina, pastor Silvio, a gente ouve uma palavra negativa de um incrédulo, de um ímpio, na hora a gente estende a mão, está repreendido em nome de Jesus. É ou não é? É verdade, sem E dúvida. aí, às vezes, nem repreende, entra por um ouvido e sai pelo outro, de tão descrédito que tem a palavra daquela pessoa. Mas o senhor, pastor Silvio, imagine o senhor e todos os queridos e queridas que estão nos assistindo. O senhor imagina ouvir isso da boca de um homem de Deus. É verdade. E não só da boca de um homem de Deus, o maior profeta da época. Já imaginou, pastor Silvio, profeta Samuel chegou para o senhor e falou assim, ô Silvio, arruma tudo que tu não vai escapar, não. Tu vai morrer. Assim, a gente ri porque não é na nossa pele, né? É Mas, assim, pesado. mas olha o quanto isso é pesado e forte. E o profeta diz, olha, arruma tudo, né? Deixa tudo pronto, que você vai morrer. Já passa o reinado, passa o cajado. E a Bíblia diz que o profeta saiu, né? Ezequias estava mal, estava tão mal que a Bíblia diz que Ezequias só virou a parede para o rosto, né? Acredito eu. A Bíblia não entra em detalhes, mas a gente acredita que Ezequias estava ali definhando, né? Estava atormentado por esta enfermidade. A Bíblia diz que ele vira a parede para o rosto e ele diz, né, Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, né? O senhor sabe que esse é um dos modos da gente ver se uma pessoa está na fé ou não. Já hoje eu estava atendendo uma pessoa explicando isso para a pessoa. Tem gente que acha que fé é gritaria, lágrimas, e fé. Pastor, como que eu sei que eu estou na fé? Simples, quando eu estou obedecendo essa palavra. Se eu estou andando de acordo com essa palavra, obediência, essa palavra, eu estou na fé. E Ezequias estava na fé. E manifestou essa fé sobrenatural. E ele falou, Senhor, lembra que eu andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração. Em outras palavras, ele disse, Senhor, me cura, eu vou morrer agora. E a Bíblia diz, pastor Silvio, que o profeta não tinha ainda nem saído da cidade. Antes dele sair da cidade, a palavra do Senhor veio ele e falou, olha, volta, vai lá em Ezequias, diz para ele que eu ouvi a oração dele, olha a importância, você que está nos assistindo, a importância de você orar. Satanás não quer que você ore, porque o poder da oração não está em quem faz, o poder não está em um que ora, está em quem ouve, que é Deus, gente. Pelo amor de Deus, ore toda hora. Quando a gente fala orar toda hora, não é que você toda hora vai estar ali formalmente, de joelhos dobrados, de mãos erguidas, mas em espírito. Está em conexão com Deus. Verdade. E a Bíblia diz, pastor Silvio, que o profeta não saiu da cidade, Deus falou para ele, olha, volta lá. Fala para ele que eu ouvi a oração dele e que eu vou acrescentar para ele mais 15 anos de vida. Você veja que a oração, pastor Silvio, mudou o propósito de Deus. Porque Deus já decretou, mandou o profeta aí dizendo que ele ia morrer, mas a oração mudou os planos, os projetos. Poxa, pastor Silvio, isso é muito forte. E o que é isso? Senão o impossível se tornando possível, né, pastor Silvio? A gente tenta imaginar, claro, com o nosso entendimento aqui, curto, né, de ser humano. Porque, pastor Rodrigo, quantas vezes a gente não ouve alguém falar, pastor,
falaram que isso aqui é impossível. O médico já me desenganou. O dono do banco já disse: se você viver 40 anos, você não vai pagar essa dívida. E tem gente que está vendo, tá vendo, nos ouvindo e vai nos ouvir, que diz assim: pastor, eu ouvi uma palavra na minha infância e desde aquele dia as coisas estão amarradas para mim. E eu sinto-me impossibilitada de progredir, de desenvolver. Agora, esse exemplo que o senhor deu é muito forte, porque não foi uma pessoa que não conhecia a fé. Foi uma pessoa que estava ali na direção de Deus. Só que a importância da comunhão com o Senhor, de estar ligado com Ele através da oração, é muito forte. Esse tempo que a gente vive, das grandes instituições, né, pastor? Grandes igrejas. E a gente está aqui falando de algo que é corriqueiro na vida das pessoas. Porque nós precisamos entender que o que muda a nossa vida é a nossa fé. A nossa fé é condicionada em Deus. Agora, eu fico imaginando, porque esse exemplo é muito forte, porque ele não chegou nem a sair da cidade. Quer dizer, Deus já interrompe aquela sentença porque ele diz: Senhor, lembra-te da minha fidelidade contigo. E hoje a gente vive um tempo, pastor, que as pessoas estão querendo colocar descrédito na fé. O senhor, me desculpe, até os internautas que estão nos vendo, os irmãos que estão nos vendo, eu estava pensando numa coisa, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas é um exemplo interessante. O inimigo, ele santifica o que é dele e coloca as coisas de Deus em descrédito. Quando tem um pastor falando aqui sobre a fé, sobre a palavra de Deus, as pessoas dizem: esse aí é mais um enganador, não sei o quê. Mas quando você vê algo do outro lado, a pessoa diz: não vou mexer com isso aqui, que vai que esse cara aí pode jogar alguma coisa na minha vida. Então, essa live que nós estamos fazendo nada mais é de que um despertamento, pastor, da nossa fé. Agora, por quê? Porque essa fé que a gente vive, ela vence o mundo. Esse mundo, isto é, o sistema dominado por Satanás, o sistema dominado que quer nos aprisionar, que quer nos prender, que quer nos abater, essa fé nos faz a gente se levantar contra a situação, não contra Deus, mas contra a situação, e dizer: Deus está comigo, esse problema é grande, mas através da minha fé em Deus eu vou vencer essa situação, eu vou passar por cima disso, literalmente falando. No tempo que a gente vive, em que as pessoas tendem a colocar a fé em descrédito, a revelação da fé para nós, quando a gente entende isso, isto é, essa fé que eu tenho aqui, me faz vencer o mundo, me faz vencer esse sistema dominado por Satanás. Eu não sei se o senhor já teve essa experiência, pastor. Eu tive uma experiência interessante nessa questão de estar à frente de igrejas. Um dia, a direção da igreja me enviou para um lugar e disse assim: lá é conhecido como cemitério de pastor. Cemitério de pastor. Todo pastor que vai para lá não vinga. Mas vai lá, vamos ver o que vai acontecer contigo lá. Quando a gente chega em lugares assim, parece que até a energia daquela cidade, daquele povoado, parece que tende a querer neutralizar a nossa fé. Agora, se a gente não tiver comunhão com Deus, não tiver ligado em Deus, não estiver se alimentando da palavra, não tiver em oração e em jejum e manifestando essa fé, porque, pastor, a fé, eu tenho comigo que a fé, ela precisa se manifestar no momento de adversidade. Porque se a gente estiver numa rede, deitado, comendo uva, tudo dando certo, a gente tende a nos acomodar. Relaxar, né? A nos relaxar na fé. É. Não é verdade? Exatamente. E isso que o senhor falou é exatamente essa questão. Assim, nós temos, eu estou completei esse ano 25 anos de pastor, 25 anos que a gente prega o evangelho, né?
Eu comecei muito novo, né? Solteiro, já passei por situações, né, bem difíceis como pastor, solteiro, abri trabalhos, né, em cidades distantes. Já passei por igrejas, para vocês terem ideia, que nem banheiro tinha, para mim tomar banho era banho de rio, né? Fome, 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 muita necessidade como pastor, mas ali pregando o evangelho, né? E o que faz mudar a situação, toda e qualquer situação, é exatamente isso daí, a questão da fé. A fé tem o poder de fazer o invisível se tornar visível, o impossível se tornar possível, mas essa fé é carregada de obediência, né? A obediência é a palavra de Deus. A pessoa sempre tem que entender isso. Que para que essa fé venha estar funcionando, para que essa fé venha ser operante, ela tem que estar pautada exatamente nisso, na palavra de Deus, né? Voltada para Deus. A pessoa voltada para Deus, ela é capaz de mudar toda e qualquer situação. Como nós começamos logo no início aqui da live, não existe impossível para Deus. Limitados somos nós, né? Eu sou limitado, o Senhor tem os seus limites, as pessoas que estão nos acompanhando têm cada um os seus limites, mas Deus, gente, Deus não é limitado. Não existe impossíveis para Deus, não existe fundo de poço que a mão de Deus não possa alcançar, não existe enfermidade que Deus não possa curar. Não existe pessoa perdida que o Senhor não possa resgatar. Mas a pessoa tem que estar vivendo isso daí. A pessoa tem que crer nisso daí, né? Está lá escrito que aquele que se aproxima de Deus, né, tem que crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Galardoador quer dizer recompensador, né? Eu creio que Deus existe, eu me aproximo dele, né? E Ele me recompensa, Ele age na minha vida. Agora, claro, para isso acontecer, a gente tem que crer. Tem crente que não crê, né? Outro dia eu estava, né, passando aqui ao feed do meu Instagram e eu parei na pregação de um pastor conhecidíssimo, não vou falar não, por uma questão de ética, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas esse pastor dizendo que os milagres cessaram, milagres não acontecem mais, pelo amor de Deus. E é um pastor de grandes instituições. E aí eu fico me perguntando, imagine aquela multidão, né? Aquela multidão ouvindo isso e recebendo essa palavra. E aí na hora de uma tempestade, né? Porque ser crente não nos torna imune às rebordoses da vida, às tempestades da vida, pelo contrário, né? Nós mesmo com Deus, eu como pastor, quantas lutas, repito, eu já enfrentei como pastor, e se não fosse ali a fé, eu não teria conseguido mudar a situação, revertido o quadro, né? Ser de Deus não nos torna imune aos ataques de Satanás, às lutas da vida, mas nos revela que Deus está no barco conosco. E se Ele está no barco conosco, o nosso barquinho, que é a nossa vida, não vai afundar. Mas para isso eu tenho que crer, eu tenho que acreditar que Ele se torna galardoador, né? Que Ele opera, que tempo de milagre não acabou. E eu estava ouvindo esse pastor pregando, eu pensando, meu Deus, imagina a multidão ali ouvindo, e quantas pessoas não recebem isso, e aí na hora de uma doença se entrega, né? Porque o senhor sabe que a palavra tem poder. O senhor falou do exemplo do médico, né? O senhor vai no médico, e o médico fala, olha, você está com câncer. E você vê que é incrível, né? A pessoa está bem, está normal, corada ali, né? Gordinho, tá bem. E a pessoa vai fazendo um check-up, o médico fala, olha, você está com câncer. Rapaz, é incrível. A pessoa já começa a definhar. Né? A pessoa toma aquela palavra para si. Você vê que é uma coisa, rapaz, absurda. Uma coisa absurda. Imagina a pessoa receber a notícia de que Deus não faz mais milagres. Que tempo de milagre acabou. Que os dons cessaram. Os milagres, que tempo de milagre não existe mais. Então, quer dizer, você fica ali à mercê do mundo e de toda a maldade que no mundo há. À mercê das obras de Satanás. Porque Satanás opera. Ora, se Satanás opera, o nosso Deus não opera. Se o diabo tem o seu, entre aspas, poder para operar
e causar a maldade, o nosso Deus não tem muito mais poder para cancelar a maldade do mal, para cancelar tudo aquilo que não provém de Deus, né? Mas é aquela questão, né? A Bíblia diz que uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes. Eu tenho fé para comer carne. Eu creio que o meu Deus cura tudo. Eu creio que não existe impossível para Deus. Eu creio que a senhora que está aqui, que está com problema no casamento, que Deus pode restaurar o teu casamento. Quantos casamentos eu não já vi nos anos que eu tenho de ministério completamente destruídos, maridos completamente perturbados, perdão, esposas completamente perturbadas, e o casamento hoje é uma maravilha. Quantos filhos eu não já vi perturbados, né, drogados, viciados, e o pai e a mãe estão ali lutando, e aquele filho se converter de fato e de verdade, outrora era uma maldição, entre aspas, desculpa a palavra pesada, era uma dor de cabeça para aquele pai, mãe, desculpe a palavra, melhor dizendo, filho não é maldição, peço perdão, tá, gente, aqui no afã aqui de querer explicar, mas era uma dor de cabeça para o pai, e hoje aquele filho é uma bênção. Aquele filho foi completamente restaurado pelo poder da fé. Eu sou fruto disso, eu sou fruto das orações da minha mãe. Eu sou fruto do clamor da minha mãe na igreja, no altar, clamando a Deus. Imagine se a gente viver nesse mundo doentio, nesse mundo de ansiedade, né? Nesse mundo de depressão que as pessoas vivem. Se eu ver que a cada ano que passa o número de suicídio tem aumentado de forma absurda. Imagine a gente viver nesse mundo sem crer que Deus pode mudar situações, que Deus pode reverter quadros, que Deus cura, que Deus transforma, que Deus liberta. O senhor consegue entender o que eu quis dizer, ô pastor Ciro? Sem dúvida nenhuma, e eu partilho do mesmo pensamento que o senhor tem. Porque quantas vezes no nosso dia a dia, nesse atendimento pastoral, a gente encontra situações de pessoas que estão completamente arrasadas. E, pastor, isso é muito forte, porque a revelação da fé, ela transforma o ser humano. Ela faz aquele ser humano, mesmo passando por lutas, mas ele se tornar inabalável. O fraco se torna forte. É uma situação muito, muito interessante. Agora, é um fato que existem, claro, existem pastores, a gente classifica como cessacionistas. Eles acham que isso já passou, mas Deus continua a operar milagres. O senhor poderia contar aqui para a gente uma situação que o senhor viveu no seu ministério, onde todas as pessoas diziam isso aqui é impossível de acontecer, mas que através da fé, Deus mudou a situação daquele lugar através da vida daquelas pessoas. Eu tenho dito aqui, pastor, onde eu estou, aqui onde eu estou é Portel, no Pará, é um lugar de pessoas muito simples, mas eu tenho dito que a igreja... Saudades do Pará. Imagino que a igreja que nós estamos pode ser uma igreja pequena, mas que através da fé e da transformação da vida daquelas pessoas, Deus pode fazer ela uma igreja grande a partir da vida delas. Porque se a gente olhar para as nossas situações, para esse mundo, como o senhor disse, a gente ouve a palavra do médico que diz, olha, vai acontecer isso. O advogado, olha, vai acontecer, o juiz vai fazer... E a gente prefere acreditar nisso e descrer do que Deus faz. Mas o senhor tem, pastor, alguma lembrança, algo muito forte aconteceu no seu ministério, que todo mundo dizia assim, isso aqui é impossível de acontecer, e Deus mudou aquela situação daquele lugar através da fé? Eu tenho, pastor Ciso, vários exemplos. Pessoas curadas, pessoas transformadas por intermédio da fé, mas aconteceu um episódio na minha vida que marcou demais a minha vida, dentre tantas coisas que já marcaram. Eu fui para uma igrejinha muito pequena, muito pequena. Essa igreja, eu fui para Bahia, fui mandado para Bahia, e na Bahia eu fui mandado para uma igrejinha, uma cidadezinha chamada Ibipitanga. Essa igrejinha fica a 17 horas da capital, Salvador, né? Eu me lembro que na época foi um ministério,
algo muito bacana, glorioso que aconteceu na minha vida e na vida de uma família e na igreja no todo. E essa igreja, eu fui começar o trabalho nessa igreja. Não tinha ajuda de custo, passava muita dificuldade. Eu perdi nessa igreja, eu me lembro como hoje, eu perdi aproximadamente 18 quilos. Eu fiquei cadavérico. Eu já era magro na época. Fiquei cadavérico, magro, 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 muita fome, muita necessidade. E começou a ir para a igreja um casalzinho de idoso que morava numa zona rural. Lá já é uma cidadezinha de interior minúscula. A cidade não tinha nem 1.500 habitantes, cidadezinha bem pequena. E começou um casalzinho do interior da zona rural, um casalzinho de idoso, um senhorzinho com a senhorzinha, ambos casados. E eles começaram a ir para a igreja. Aos domingos, eles iam de carroça. E eles moravam numa zona rural a 3 horas da igreja. Então, você imagina a distância. E eles iam de carroça. E o culto era domingo, 7 horas da manhã. Eles saíam de casa de madrugada para assistir o culto. E um dia ele chegou na igreja com o nariz partido, sangrando muito. E a esposa dele com o olho roxo, um corte aqui. E aí acabou o culto. Eu falei, eu queria atender os senhores. Eu pensei até que eles tinham brigado, coisas do tipo. Eles ainda não tinham se aberto para conversar conosco. E aí eles me explicaram, eles falaram, pastor, a gente tem um filho louco de nascença. E ele é muito violento, ele é muito agressivo. E isso tem aproximadamente uns 20 anos atrás. E aquele povo ali da roça, enfim, e eles criavam o filho amarrado, literalmente amarrado como um cachorro. E eles falaram, pastor, o nosso filho se soltou e nos agrediu, e foi uma luta. Eu sei que ele pegou uma cadeira, partiu o nariz do senhorzinho, a senhora com os olhos roxos, partido aqui, já tinha costurado, com um médico e tal, mas estava assim, o rosto muito inchado, e louco. E eu perguntei, ele tem quantos anos? Pastor, tem 17 anos. E já foi no médico, pastor, já levou médico, não tem jeito. Não tem jeito, a ordem é internar, não tem jeito, enfim, louco de nascença. E muito agressivo, extremamente agressivo. E eu falei, eu vou lá. Vocês me permitem lá na casa de vocês fazer uma oração no filho de vocês? E a primeira palavra foi assim, não, pastor, ele vai lhe matar. Conhece, não conhece. Não, pastor, ele vai lhe matar, ele vai lhe bater. Eu falei, não, eu quero ir lá. Vocês me permitem? Não, pastor, como é que faz para levar o senhor? Eu falei, vocês vêm de carroça para a igreja? Eu falei, eu vou de carroça com vocês. E eu fui de carroça, viajei de carroça com eles 3 horas de viagem. Abri um jejum, fiz um propósito de jejum de uma semana de consagração, jejum de pão e água. Eu sempre fui um pastor que prezei muito por essa questão do jejum e hoje luto até isso. Hoje há uma modernidade muito grande, né? As pessoas querem ver Deus sem santificação, sem jejum, sem oração, sem o joelho no chão. E eu fiz uma preparação de uma semana de jejum de pão e água. Eu falei, no domingo que vem vocês vão para a igreja, acabou o culto, eu vou para a casa de vocês, junto com vocês. Enfim, 3 horas de carroça. E chegando lá, uma cena muito triste. Uma planta, uma árvore com sombra grande e o garoto amarrado, pé e mão debaixo da árvore. Falou, pastor, a gente deixa amarrado lá de fora, se deixar dentro de casa, quebra tudo. E eu fui lá e Deus me possuiu. Né? Eu estava ali em consagração, jejum, fiz um propósito de oração de madrugada a semana toda. E Deus me possuiu de fé. E eu cheguei lá e falei, olha, traz ele aqui para dentro da casa. E eu me lembro como hoje, o senhorzinho olhou para mim e falou, pastor, pelo amor de Deus, ele vai quebrar tudo e ele vai quebrar o senhor aqui dentro. E eu falei, não, por favor, pegue ele, traga aqui para dentro de casa. E o senhor, com muita luta, trouxe ele amarrado as mãos e os pés. E chegou dentro de casa e eu falei, desamarra ele. Mais uma vez a palavra de dúvida. Pastor, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu falei, não, desamarre ele. Pode desamarrar.
E quando desamarrou, imediatamente ele manifestou. Ele estava ali possesso de um espírito imundo. E aquele espírito partiu para cima de mim. E foi uma luta muito grande. Né? Eu era um pastor muito novo ainda, enfim. E rasgou minha camisa, rasgou minha calça, me mordeu. Foi uma luta muito grande. Mas nós expulsamos aquele espírito. E uma coisa incrível, foi o espírito sair. O espírito imundo sair. E o rapaz ficou normal. A loucura imediatamente saiu. Era algo E espiritual. a igreja, na época, domingo de manhã, dava em torno de 5 pessoas. Quando arrebentava, dava 8 pessoas. E o garoto ficou bom, literalmente curado. E na mesma semana já matricularam o garoto na escola, né? Teve que colocar uma escolazinha de jardim, que o garoto, enfim, desde nascença, louco, enfim. E o garoto começou a ir para a escola, se tornou um garoto adorável, e acabou aquela loucura. E naquele mês a igreja ficou lotada, a igreja passou a ficar gente do lado de fora. Domingo de manhã a gente fazia o culto com 5, 8 pessoas, passou a ficar gente do lado de fora da igreja. Quer dizer, Deus, através daquela situação, aquela situação aconteceu para a glória de Deus. A fé manifestada, o poder de Deus manifestado, né, a libertação daquele garoto, a cura dele, a psique dele, a mente dele voltar ao normal, fez com que aquela família fosse transformada, fosse abençoada. E a igreja mudou completamente. Eu nunca batizei tanta gente na esfera de igrejas pequenas que a gente tem, como naquela cidade. Então, assim, foi algo que me marcou demais, dentre tantas coisas que eu já vi acontecer, mas foi algo que me marcou demais, porque aos olhos humanos era uma coisa impossível de se tornar em realidade, mas a fé, essa fé que muitos que dizem que não cura, que não traz resultados positivos, que não transforma, entendeu? Essa fé libertou esse garoto, essa fé trouxe a existência o que não existia. Essa fé fez a mão de Deus descer naquele lugar e fazer um milagre acontecer. A fé aliada, claro, à coragem, né? Porque na hora você chega e vê aquela imagem, eu fiquei meio que assustado, né? A mente falava, não, você não vai mandar, você não vai encostar nesse rapaz, você não vai mandar soltar. E eu me lembro que foi uma luta minha comigo mesmo, exatamente. A Rapaz, fé fala a fé fala uma coisa e o coração diz outra. exatamente. O rapaz forte, 17 anos, cheio de energia. Mas eu falei, não, eu me preparei, eu estou aqui em consagração, me santifiquei para isso. E Deus honrou, mas honrou porque a fé foi manifestada. Ora, se não manifestar a fé, como que o milagre vai acontecer? Como que o quadro vai ser revertido? Como a mão de Deus será movida, já que está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, né, pastor Silvio? Mudou a situação do lugar, né? Essa forma como Deus lhe usou mudou a situação daquele lugar. A fé diz uma coisa, o coração diz outra. A fé dizia, parte para cima. E o coração dizia, você não é maluco para fazer rapaz, isso. você vai levar uma surra. E assim também tem pessoas aqui que estão nos vendo, que Deus está falando contigo agora, a fé está dizendo, vai em frente, faz isso. E o coração está dizendo, rapaz, te aquieta, fica na tua, não faz isso. A gente não perde nada por ouvir a voz da fé. Não é verdade, pastor? Por mais que pareça loucura. Por mais que é uma coisa que, se o senhor fosse procurar uma junta médica, os médicos dizem, você está maluco? Não, a fé manda a gente fazer, faz que dá certo. Esse exemplo que o senhor deu, maravilhoso, da transformação através da fé. Porque tem pessoas que estão nos vendo que estão passando por uma situação semelhante a essa, não com alguém na família, nessa situação que o senhor falou, mas a circunstância. É o marido, é a porta que está travada, que não quer abrir,
é o ministério que talvez não está florescendo, é o desânimo que quer tomar conta do coração, é aquelas incertezas que vêm do futuro, acerca do futuro, o que vai acontecer. Deus está falando com você através destes servos que estamos aqui, dizendo: você não perde nada por ouvir e atender a direção da fé. Essa fé que muda a situação de lugares, famílias e pessoas. Meu pastor, sim, pode falar, fique à vontade. Perdão interromper o senhor. E essa fé, o pastor Silvio, ela combate principalmente um dos piores males da humanidade na atualidade, que é a ansiedade. Sem dúvida. A ansiedade é exatamente isso, é o excesso do futuro. É como que eu vou pagar a dívida amanhã, como é que eu vou fazer para resolver esse problema do meu filho, como é que eu vou fazer para mudar essa situação que eu tenho vivido. E o fundamento da fé é exatamente isso. A Bíblia nos diz que a fé é certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. 2025 está chegando, eu não estou lá ainda, mas eu tenho certeza que o meu Deus já está lá e que Ele vai abençoar, que Ele vai estar comigo, que as lutas que nós vamos enfrentar, nós vamos vencer. E quando a gente pensa dessa forma, movido por essa fé, o nosso coração descansa, o nosso coração fica em paz, a gente não é atormentado por essa maldita, desculpa o termo chulo que eu estou usando, mas por essa maldita ansiedade que tem atormentado a vida das pessoas, né? Que é exatamente o excesso do futuro, amanhã, e a pessoa vai esquecendo até de viver o hoje, né, pastor Ciro? Verdade. Amanhã, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser amanhã? Não, Deus já está lá. Deus já está lá. Acalma o seu coração. Não sei para quem Deus está querendo falar isso. Eu não ia entrar aqui nesse assunto, mas Deus está me tocando para falar com alguém que está aqui, de repente, aflito, abafado, preocupado. Né? O senhor sabe que a preocupação ela é como um estrangulamento. Cada vez que você se preocupa, você fica ali se estrangulando. E a fé tira isso da gente. É verdade. Não, amanhã Deus vai estar lá. Deus está cuidando de tudo. Deus está preparando de tudo. Eu entreguei a minha vida, não foi? A gente vive uma guerra política muito grande. Né? Uns é Lula, outros são Bolsonaro, e é uma confusão dos infernos, não é verdade? Mas eu não entreguei a minha vida para Lula, eu não entreguei a minha vida para o Bolsonaro. A sua vida não foi entregue a um governador, a um senador, a um vereador, um deputado. Não, nós entregamos a nossa vida para Deus. E está escrito que ele não dorme, o guarda de Israel não dorme, então ele já está lá. Verdade. Ele está cuidando. Descansemos o nosso coração. Desculpa ter interrompido o senhor, tá, pastor? Não, que isso. Deus está movimentando. Eu estou vendo aqui uma pessoa falar, confirmando o que Deus está direcionando o Senhor a fazer, dizendo: verdade, é assim que agora me sinto, com o coração em paz. Amém, que bom. Meu pastor, a gente percebe que a Bíblia é real. Porque quando o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O senhor estava falando sobre a ansiedade. Ela quer roubar a nossa fé. Essa que é a verdade. Ela quer sufocar a nossa fé. E quantas pessoas, nós estamos aqui ao vivo, as pessoas podem confirmar o que eu estou falando. Às vezes, o inimigo quer propor para a gente se preocupar, ansioso, e a gente quer meter os pés pelas mãos, literalmente. E quando a gente vai ver, aquilo que a gente achava que era ruim, que aconteceu, na verdade se tornou bom, porque a gente não sabia do futuro, que Deus já estava lá, dizendo: rapaz, eu estou aqui te esperando, e eu estou dizendo para você que o que eu tenho é melhor para ti. Não vai adiantar você se preocupar, se afligir. Essa fé, pastor, manifestada na nossa vida, ela nos faz ter tranquilidade, mesmo no desafio. O senhor estava falando aí da igreja que o senhor passou, né? Se o senhor não fosse um homem de fé, e eu estou falando de igreja, pastor, porque
Estou falando, claro, independente da religião, porque o senhor sabe que a fé, ela não é propriedade de nenhuma igreja. Ela não Deus cabe dentro de uma igreja. não cabe de forma nenhuma. Então Deus revelou-se para o Senhor através dessa fé. O Senhor foi mandado para aquela igreja pequenininha, mas que aquela igreja pequenininha, através da fé, se transformou numa grande igreja. E assim é a vida das pessoas que estão nos vendo. Isso não é algo só para os pastores. Você que está vendo a gente, que está nos ouvindo e nos vendo, pode estar dizendo assim: eu estou numa situação deplorável. Eu estou com a corda no pescoço. Usa a tua fé, movimenta essa fé, que Deus faz aquilo que você não pode fazer. Nós recebemos aqui, pastor Rodrigo Leite, algumas perguntas, né? As pessoas mandaram perguntas. E eu vou aqui escolher algumas para o senhor tecer um comentário e, se o senhor assim concordar. Fica à vontade. Uma amiga perguntou, uma aqui internauta nossa perguntou: pastor, existe algo que pode bloquear a resposta de Deus às nossas orações? Da parte de Deus, não. Deus é soberano. Mas a dúvida tem esse poder É, de bloquear. A dúvida age como uma borracha. A, a fé, a fé busca essa crença de nós. Né? O que é a fé? É certeza. Ora, como é que eu vou ter certeza de uma coisa que eu não creio? Como é que eu vou ter certeza de uma coisa que eu não acredito? É por isso que o diabo trabalha colocando ansiedade. O senhor sabe que a ansiedade provém da dúvida. É o medo do futuro. É o medo de que não dê certo. Né? A pessoa ainda não enfrentou aquilo, mas já acha que vai dar errado. Ora, como que vai dar certo? Aí a pessoa vai ter que contar com a sorte. A pessoa vai ter que contar com o acaso. Né? Então, sim, a dúvida age como uma borracha, apagando as promessas. Para que a promessa se cumpra, eu preciso crer. Lembra do versículo que eu falei? sim. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Se eu não creio, como é que eu vou ser recompensado? Como é que eu vou ver? Né? Jesus falou, né? Se tiver de fé e não duvidardes em teu coração, você vai dizer para esse monte: olha, sai daqui, passa para lá, e vai acontecer. Né? A dúvida anula. Se tiver de fé e não duvidar no coração. Então a dúvida tem esse poder de anular. Não da parte de Deus, porque, repito, Deus é soberano. Né? Mas da minha parte, pela minha parte, sim, a dúvida tem esse poder de apagar a promessa não, perdão, de anular o cumprimento da promessa na minha vida. Não a promessa, mas o cumprimento da promessa na minha vida. A gente vai observar, né, pastor, que Jesus Cristo, todas as vezes que ele curava alguém, libertava alguém, dizia: vai, a tua fé te salvou, a tua A fé te tua fé libertou. te curou, exatamente. Não é? Isso é muito, muito E, forte. e, e o senhor vê, desculpa interromper o senhor mais Fique à uma vez. vontade. O papo tá Estamos, gostoso, o papo tá bom. É bom estamos falar aqui de para fé. isso. O senhor vê nessa questão de a tua fé te curou. O senhor vê a mulher hemorrágica. E olha como é que funciona a fé. A mulher não tocou ali por acaso. Deixa eu tocar aqui para ver o que Tentar vai a dar. sorte. Deixa eu tentar a sorte. Não, a Bíblia diz, olha só, na verdade, quando a gente para meditar, o milagre não aconteceu quando ela tocou nas vestes. O milagre já aconteceu em casa. Porque a Bíblia diz que ela ouviu a notícia que ele ia passar, e na casa dela já falou: olha, eu vou lá, e se ao menos eu lhe tocar as vestes, eu serei curado. Quer dizer, o milagre já aconteceu em casa. E é assim que a gente tem que se portar. Eu vou hoje para a igreja, e eu tenho certeza que hoje o milagre vai acontecer. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. É assim que o milagre acontece. E quando ela foi lá e tocou, Jesus só consumou. O Senhor Jesus, perdão, só consumou. Olha, quem tocou em mim? Aí olha que coisa interessante. A Bíblia diz que tem uma multidão tocando, apalpando ali, apertando o Senhor Jesus. E do nada ele diz: vem cá, quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, o Senhor pergunta quem te tocou, está todo mundo te tocando. Aí ele diz assim: ó, alguém me tocou com fé porque eu senti
né, do meu corpo sair poder. Virtude. E o milagre aconteceu. Quer dizer, tinha uma multidão, mas só uma pessoa estava ali tocando com fé, com propósito, com confiança. Então, poxa, isso é muito forte. Muito forte. Poxa, que se essas pessoas que estão nos assistindo tomar posse disso, Muda, vão né? ver, não o natural, mas o sobrenatural de Deus. Deus é sobrenatural. Gente, Deus é grande. E porque Ele é grande, Ele faz coisas grandes. Ele faz o impossível acontecer. Mas é essa fé pura. Né? É a fé que determina outros. Não vamos. Não pode determinar. O que é isso se não a determinação? Verdade. Né? O que é isso se não uma declaração? Ela falou, eu vou lá e eu só vou tocar nele. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. E o milagre aconteceu. Foi a certeza, né? Se cumpriu. E o senhor vai observar, para a gente passar para outra pergunta aqui, que esse exemplo que o senhor deu é muito interessante. Eu não sei quantas pessoas haviam, talvez centenas, tocando, apertando, um dando cotovelada, o outro empurrando um discípulo ali, e gente apalpando, tocando, mas ela foi lá por detrás dele. Jesus, para, que alguém me tocou porque eu senti sair virtude. Alguém me tocou diferente. Ele diz, filha, tua fé. Engraçado que ele não diz, a tua religião, a tua fé Tua te fé. curou. Essa revelação da fé, pastor Rodrigo, é muito forte. Se, como o senhor falou, se as pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar, entenderem isso, abrir esse entendimento, essa visão, né, da fé, ela vai dizer, eu preciso tomar posse da bênção através desta fé. Né? Porque tocar, tem muita gente tocando por aí. Agora, para sair virtude, só agindo a fé. Quantos doentes não haviam ali? Né? Quantas pessoas Muitos. também estavam enfermas? Mas só aquela mulher desfrutou do sobrenatural. Né? É verdade. Opa, um irmão aqui mandou uma pergunta interessante. Uma pergunta interessante. Ele diz, pastor, qual o papel da gratidão enquanto espero que Deus mude a minha situação? Eu vejo, o pastor Silvio, essa questão da gratidão também como uma fé. Né? A confiança. Meu Deus, eu estou, um exemplo, eu estou passando por uma luta, mas eu estou esperando uma resposta, mas enquanto a resposta não vem, glória a Deus. Né? Isso mostra um cristão autêntico, né? Ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que a videira não dê o seu fruto. Ser de Deus quando está dando tudo certo é muito fácil. Né? Ser de Deus quando o vento está soprando ao nosso favor é muito fácil. Outra coisa é eu permanecer na presença de Deus quando a porta ainda está fechada. E é aí que está a diferença de cristão e de cristão. Outra coisa é eu ser de Deus quando o milagre ainda não veio. E eu permanecer ali confiando, sendo grato a Deus. Né? Quer seja no pouco ou quer seja no muito. Eu vejo esse ponto da gratidão por várias óticas. Eu vejo conversão, eu vejo o entendimento de que a pessoa entendeu realmente quem é Deus. Eu vejo que a pessoa se tornou uma pessoa madura na fé. Tem coisas que acontecem agora. Daqui a pouco a gente vai orar. Eu creio que tem milagre que vai acontecer agora, mas tem milagres que vai demorar. E você tem que esperar. Por quê? Porque o tempo de Deus acabou e não é o seu tempo. Tem coisas que eu recebi de Deus no dia que eu cheguei na igreja. Teve orações que eu fiz, por exemplo. Eu me lembro quando eu fui para a igreja pela primeira vez, eu não dormia à noite, eu tinha um problema de insônia terrível. E eu falei para Deus, meu Deus, eu quero dormir, eu preciso dormir, eu não consigo dormir. E naquela primeira noite eu dormi, que eu fui na igreja, Deus me concedeu. Mas também teve pedidos que eu realizei a Deus naquela noite, que eu estou vendo se cumprir hoje, quase 30 anos depois. E aí eu vou deixar de ser de Deus, eu vou deixar de buscá-lo, eu vou deixar de ser grato, ele continua sendo Deus.
Então, essa questão da gratidão revela muita coisa, revela maturidade espiritual, revela fé. Né? Não aconteceu ainda, mas eu já estou agradecendo. A fé é isso. Né? É É você verdade. pedir. O próprio Senhor Jesus falou isso, né? Que a gente tem que pedir e crer na que vai receber, crer que já recebeu. Então, se eu creio que eu já recebi, eu vou ser grato. Muito obrigado. Porque eu creio que o Senhor já fez, não é que o Senhor vai fazer, o Senhor já fez na minha vida. Então eu vejo esse ponto da gratidão por várias óticas, principalmente conversão, principalmente intimidade com Deus. Porque, repito, dizer que ama a Deus quando está dando tudo certo é muito fácil. Outra coisa é você dizer que ama a Deus quando as coisas estão dando errado. Quando o vento está soprando contra nós, está nos empurrando para trás, e você não está em pecado, você está bem com Deus, e você não compreende o porquê que as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo. Então você só confia e é grato a Deus. Então eu vejo por várias óticas essa questão da gratidão e também com a ótica da fé. E aqui também é uma questão de fé, né? Exatamente, eu tenho certeza. Não aconteceu ainda, mas eu tenho certeza. Eu vou ser grato porque eu tenho certeza que o Senhor vai operar, que o Senhor vai fazer na minha vida. Enquanto Deus não abre a porta, eu vou adorando a Ele no corredor. Exatamente, do lado de fora, mas vou adorar. Vou continuar firme. Muito, é muito interessante. Agora, olha essa pergunta, pastor. Pergunta muito também interessante aqui que o rapaz mandou. Ele diz assim, pastor Silvio, pastor Rodrigo, como diferenciar um não de Deus de uma tentativa do inimigo de me desanimar? O senhor vai responder? Quer Não, que eu pode responda? ficar à vontade, eu vou fazendo Como aqui é que é o. a pergunta? Como diferenciar o não? Ele pergunta, pastor, como diferenciar um não de Deus de uma tentativa do inimigo de me desanimar? Com a paz. Aquilo que é de Deus traz paz. As coisas de Deus, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Então, quando Deus nos responde com um não, eu tenho que entender o seguinte: o não de Deus me protege. É, O não de Deus está me livrando de alguma coisa. Como está escrito, se eu não me engano, lá em João, ele disse assim: o que eu faço hoje tu não é entendes, verdade. entenderás amanhã. Então, aí vem a questão da gratidão. Ah, meu Deus, eu quero tanto isso, e Deus diz: não, amém. Deus sabe o que é melhor para mim. Né? É igual criança, né? Esses dias minha filha pegou um negocinho que ela achou no chão e queria pôr na boca. E eu fui e tomei, óbvio. E ela chorou, chorou, esperneou. Mas eu estava protegendo ela, estava livrando ela, né, de uma doença, de engasgar. É a mesma coisa é Deus. Quando Deus diz não para a gente, pessoal, Deus está nos livrando. Deus é Pai. Deus é Pai. Ele nos ama. Eu sempre costumo dizer isso, que o relacionamento entre o homem e Deus é muito parecido com o relacionamento marido-mulher. Os exemplos, né? E o relacionamento pais e filhos, assim como a senhora que está aqui, que é mãe, quer ver o bem dos seus filhos, assim como o senhor que está aqui, que de repente é pai e quer ver o bem-estar dos seus filhos, a mesma coisa é Deus. Então, o não de Deus me liberta, o não de Deus me protege de alguma maldade. O não de Deus também é bênção. É O não de verdade. Deus também é bênção. Eu já vivi isso na pele, de passar por coisas e na hora eu falar: poxa, meu Deus, eu queria tanto isso, mas não aconteceu. Aí lá na frente você entende. Lá na frente É, você compreende. Tem um salmo que eu amo muito, é o Salmo 119, eu não vou lembrar o versículo, que Davi diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que hoje eu amasse mais os teus decretos. Então, tem aflições que a gente passa que nos aproxima de Deus. Tem nãos de Deus que na hora nos aflige, mas lá na frente a gente diz assim: poxa, graças a Deus que isso aqui deu errado. Graças a Deus que o que eu queria não aconteceu, porque de repente ia arruinar a minha vida. E o não do diabo traz perturbação. Né? O diabo traz desconforto. O diabo é espírito de confusão. Então, agora, claro, para mim entender isso, eu tenho que estar em espírito. em comunhão com Deus. Exatamente, eu tenho que estar em comunhão com Deus. Sem eu estar em comunhão com Deus, eu não vou entender nada. Eu não vou compreender nada.
Eu vou sair maltratando quem não merece ser maltratado. Eu vou dar valor a quem não merece ser valorizado. Então, assim, a questão aí não é nem se preocupar com o não ou sim de Deus, mas se preocupar em estar em comunhão com Deus, né, pastor Sem Silvio? dúvida. O salmista diz: Foi-me bom ter sido afligido, para Exatamente. que aprendesse os teus estatutos. Tem Ele outra fala, Salmo versão que ele diz, 119. tem outra versão que eu não lembro muito bem qual a versão, que ele diz para que amasse mais os teus decretos. Então não É, deixa de se verdade. aprender os seus estatutos, decretos, estatutos. Né? É Na hora é verdade. ruim, né? Na hora passar pela aflição, né, é horrível. Quem é que gosta de ser afligido? Né? É Na hora, verdade. né, a gente é carne, né? A gente é ser humano, né? Na nossa veia corre sangue, não é sangue de barata. Na hora, muitas das vezes a gente reclama, tem que tomar cuidado com a murmuração. Deus odeia a murmuração, mas É, Deus está nas tuas mãos. Eu creio que lá na frente o Senhor vai me responder o porquê desse não. Né? é verdade. Tem aqui uma outra pergunta, mas a gente já está já no nosso tempo. É, mas eu acho pertinente falar e após isso nós vamos orar. Estou aqui com os pedidos de oração. Amém. E você que está vendo a gente, quiser colocar o seu pedido aqui, como já tem gente colocando, fique à vontade. Uma irmã, uma amiga, uma irmã falou assim, pastor: Já perdi a esperança em muitas áreas da minha vida. E ela diz: Como reavivar a minha fé em Deus? Buscando a Deus, se aproximando de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. A grande questão, muitas das vezes, é assim. Infelizmente, na maioria dos cristãos hoje, eu falo isso com toda a tristeza do meu coração. Infelizmente eu vejo que isso está descambando cada vez mais. As pessoas querem os benefícios de Deus, mas na maioria das vezes não querem uma aliança com Deus. E essa Sim, aliança com Deus, ela independe dos resultados na nossa vida. A partir do momento que eu faço essa aliança com Deus, eu estou suscetível à vontade de Deus na minha vida. Ou eu entreguei a minha vida para Ele, ou não. Então, infelizmente, muitas pessoas, por falta dessa comunhão, condicionam o seu relacionamento com Deus a bênçãos. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que bênçãos é errado, não, tá, gente? Eu quero que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos, que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. Mas a maior bênção que existe não é a bênção no casamento, na família, na vida econômica, a porta aberta, o carro zero, a casa própria, tudo isso é maravilhoso. E eu creio na minha fé que tudo isso é da vontade de Deus para a sua vida. Mas a bênção mais importante que existe, pastor Silvio, é a bênção da nossa aliança com Deus. é verdade. É a gente passar a conhecer a Deus e permanecer com Ele, quer seja nos momentos bons, quer seja nos momentos difíceis da vida. E, aliás, nós somos provados e reprovados ou aprovados exatamente nesses momentos. Volto a repetir, dizer que ama a Deus, que permanece com Deus quando está dando tudo certo, até os medíocres conseguem. Agora, você permanecer com Deus ali nos momentos de luta, de batalha da vida, existem batalhas que nos enfraquecem, mas na comunhão não tem jeito, é você orar, é você buscar comunhão, é você lutar contra o seu próprio eu, lutar contra a sua própria carne e pedir a misericórdia de Deus. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, acende a chama que um dia foi uma grande fogueira e hoje apagou, e está escrito que Deus é misericordioso. A misericórdia dele dura para todo sempre, que se renova a cada manhã. Agora eu preciso buscar. Eu preciso, é igual aquele remédio ruim, né? É igual o metiolate antigamente, né? Não sei se na época do senhor, o Sim, metiolate ardia. ardia, Era horrível, mas cura. colocava na ferida, curava. Né? Aquele remédio horrível, o gosto é horrível, mas você tem que tomar. Então você tem que buscar força de onde você não tem. Você tem que entender que nós temos uma alma. Eu sempre costumo explicar isso. Nós não somos um corpo. Né? Nós já vamos orar agora, já são 10 horas, mas eu queria até deixar esse entendimento. Hoje as academias estão lotadas, né? As clínicas de estéticas, cosméticos
Nunca se vendeu tanto. Nada de errado, tá, gente? Vá para academia, se cuide, se embeleze para o teu marido, se cuide para a sua esposa. Mas esse corpo um dia vai passar, como nós falamos no início, um dia nós vamos morrer. A alma não morre, a alma é eterna. E para onde vai a nossa alma? E isso tudo depende da nossa comunhão com Deus. Então, a gente precisa valorizar isso, a comunhão com Deus. Os cristãos hoje, desculpe eu falar dessa forma, mas a gente vê uma fraqueza espiritual muito grande. Mas isso aí deixa para outro dia. Se tu permitir, a gente Sim. participa, faz outra live outro dia, mas aí a gente entra em questão de igrejas que estão enfraquecidas, pastores, né, que não têm esse também entendimento. Infelizmente é triste falar isso, mas é uma grande verdade. E vai se criando um povo fraco, um povo de uma fé medíocre, de uma fé fraca, condicionada a isso. Assim, se Deus me der esse copo, então eu vou buscá-lo. Então ele não vai te dar esse copo, porque você está sendo um crente interesseiro. Né? A gente tem que buscar Deus e a gente buscando Ele, as outras coisas serão acrescentadas. Né? Repito, pelo amor de Deus, não estou dizendo que a bênção é errada, você tem que buscar ter uma vida abençoada. Se é promessa de Deus, por que eu não vou querer? Sim. Eu, por exemplo, eu tenho uma família abençoada, minha casa eu tenho paz, eu tenho um casamento abençoado, não tem nada mais maravilhoso do que isso. Hoje eu sou pai, tenho uma filha maravilhosa, tem coisa melhor do que isso. E se eu não tivesse, eu iria buscar, como eu busquei, hoje eu tenho. Se você não tem, eu indico que você busque. Você usa essa fé que nós falamos para que Deus transforme a tua casa, para que a tua casa seja uma bênção, para que a tua família seja um lugar de paz. Desculpa estourar Não, aí, o pastor Silvio. não, fique à vontade. Deixa Falei Deus que usar. o Espírito Santo nos mandou falar, nós falamos. É que Depois que de repente eu saí do não, que Espírito. isso? Uma hora é muito pouco tempo para a gente Mas vamos falar marcar sobre a fé. outra live. Tô muito feliz, fiquei muito feliz, falo isso diante do Espírito Santo. Fiquei muito feliz em participar aqui com o senhor. Pessoas do Pará, morei 5 anos e meio no Pará, fui muito feliz. Verdade. Toma Uma muito açaí. uma saudade absurda do açaí, do tacacá. Eu tenho um testemunho assim, particular acerca do Senhor, porque naquele tempo que o Senhor estava, né, eu estava assim, observando como Deus age na vida das pessoas, né? E depois a gente vê o Senhor com esse espírito, com essa fé, né? Rompendo desafios, vencendo, que é o maior exemplo para um pastor, porque muitos se apegam na estrutura. A Exato. fé dele está na estrutura. Não está em Deus. Sair daquela estrutura ali, o ministério Acabou a vida. acaba. Né? E o Senhor e eu somos exemplos que essa revelação da fé, ela realmente muda, porque agora sim, para encerrar, para a gente orar, os pedidos de oração estão aqui comigo, as pessoas estão mandando aqui na live agora ao vivo, que eu tenho centenas, mas é uma coisa que um pastor uma vez disse, ele disse assim, por Roberto Cabrini estava entrevistando ele disse assim, pastor Rodrigo, aonde chega uma pessoa com esse espírito dessa fé, ali se inicia um trabalho de sucesso. É o que a gente está vendo acontecer por aí, porque o Espírito de Deus sopra onde quer. Ele é soberano. Hoje eu estou aqui em Portel do Pará, vendo essa fé se manifestando e abrindo portas e vendo pessoas sendo tocadas por ele, milagres acontecendo. Nesse nosso trabalho que a gente tem, pastor, aqui na internet, a gente fala, aconteceu recentemente. Eu gravei um vídeo uma manhã dizendo assim, você vai voltar aqui para contar o seu testemunho. Na semana seguinte, a pessoa enviou uma mensagem para mim, que eu nunca vi na minha vida, ela não mora aqui no estado, mas ela disse, pastor, aquela sua palavra veio certa aqui no meu coração. E eu estou voltando aqui para contar o testemunho, porque a porta de um emprego se abriu.
E eu sempre estou acompanhando o Senhor e eu vejo que sempre o Senhor está postando testemunhos de pessoas que estão sendo alcançadas através dessa revelação da fé. Aqui, pessoas estão mandando pedidos de oração. Aqui no meu telefone, eu anotei, eu salvei aqui todos os pedidos, porque todo final do mês eu faço uma live como essa, orando e faço o meu propósito de consagração para o próximo mês. Então, meu pastor, eu quero agradecer ao Senhor pelo seu tempo, que eu sei que o Senhor é uma pessoa que tem muitos compromissos, né? Olha, a Glaucia está mandando aqui um testemunho. Os meus filhos passaram na prova, pastor. Glória a Deus. Estávamos orando por isso. E eu sei que o senhor é um homem que tem muitas ocupações, eu já estava tentando já há algum tempo, e isso estava em processo de mudança, mas tudo no tempo de Deus. Hoje foi o dia que Deus escolheu para o senhor trazer essa palavra, esses testemunhos, essa direção espiritual. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida e convidar o senhor para encerrar essa live com o senhor fazendo essa oração, pelos pedidos de oração que estão sendo colocados aqui nessa live, pelos pedidos que estão aqui comigo, e quando o senhor estiver orando, eu vou colocar a minha mão aqui no celular, representando e apresentando todos esses pedidos, e já agradecendo ao senhor pela sua participação, que foi muito rica aqui nessa noite de sexta-feira. Amém. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, está escrito, Senhor, na Tua palavra, que aonde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em Teu nome, meu Deus, o Senhor se faria presente, Pai. E nós estamos aqui reunidos virtualmente, mas estamos aqui, Senhor, reunidos, meu Pai. O Senhor disse que tudo que nós concordássemos na terra seria acordado nos céus. E neste exato momento, meu Deus, eu juntamente com o pastor Silvio, meu Deus, e todos estes que estão orando junto conosco, nós concordamos, meu Deus, a manifestação do Teu poder, meu Pai. Meu Deus, não precisa o Senhor, meu Deus, estender nem a Tua mão. No ato de fé, nós pedimos que apenas a ponta do Teu dedo menor, meu Deus, para a vida de cada pessoa que está aqui nesta live, Senhor. E tudo, meu Deus, será transformado. Eu não sei, meu Deus, qual é nem quais são os problemas que essas pessoas colocaram aqui como pedido de oração, eu não as conheço. Mas o Senhor sabe, meu Deus, de todas as coisas, o Senhor é Pai. Então, neste momento, meu Deus, meu Senhor, meu Pai, meu Rei, sopra o Teu vento. O vento de Satanás tira as coisas do lugar, mas o Teu sopro, o Teu vento, meu Deus, traz provisão. O Teu vento, meu Deus, põe as coisas no lugar. Então, neste exato momento, meu Deus, assim como o Senhor soprou aquelas águas do dilúvio, meu Deus, trazendo de volta a vida à terra, meu Deus, sopra na vida desta pessoa e tira, meu Deus, da vida desta mulher, deste homem, tudo aquilo que não provém de Ti. Tudo aquilo que não te pertence, seja agora, meu Deus, repreendido. Nós usamos, meu Deus, da autoridade, meu Senhor, que o Senhor nos deu para repreender, meu Pai, toda a força do mal, toda a força das trevas seja arrancado. Então, meu Deus, uma vez as forças das trevas arrancadas, meu Deus, transforma, meu Deus, a família, convertendo os que precisam de conversão, libertando os que precisam de libertação. Aqui tem gente, meu Deus, precisando de cura. Então, neste exato momento, faz o milagre da cura acontecer. Tempo de milagre não acabou. Toca, meu Deus, no sangue, na pele, nos nervos, na carne, nos ossos. Meu Deus, elimine esse vírus, essa bactéria, e traga a cura que essa pessoa precisa. Abençoe a vida amorosa, a vida sentimental, a vida econômica, meu Deus. Abrindo as portas que estavam fechadas, meu Pai. Abrindo, meu Deus, uma porta larga, uma oportunidade maravilhosa para a vida deste homem, desta mulher, para que essa pessoa tenha sossego, meu Deus. E o Teu nome será glorificado, meu Deus. Que cada pedido apresentado aqui nesta live, que cada pedido que está nas mãos do pastor Silvio,
Deus, seja tocado pelo teu poder, meu Deus, pela tua poderosa mão, e que um milagre aconteça, meu Deus, e que amanhã, meu Deus, essa pessoa procure o pastor Silvio dizendo: pastor, aquela live me abençoou, Deus tocou na minha vida, o milagre que eu esperava aconteceu. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abençoe o mais importante, a vida espiritual desta pessoa, meu Deus. Faz essa pessoa entender pelo teu Espírito Santo que nada é mais importante do que a nossa comunhão com o Senhor, e que através dessa comunhão contigo é que nós podemos, meu Deus, desfrutar da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós entregamos a vida de cada uma dessas pessoas nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, pelo Deus que é Pai, pelo Deus que é Filho, pelo Deus que é Espírito Santo, no nome de Jesus. Você que crê, diga glória a Deus em um ato de fé, feche as suas mãos e declare, determine como aquela mulher hemorrágica. Diga: eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E como um homem de Deus, eu declaro sobre a vida de vocês. Amanhã, em breve tempo, vocês vão procurar o pastor Silvio nas redes sociais, vão dizer assim: olha, pastor, Deus me abençoou e deu um grande testemunho. E eu tenho certeza que Deus vai honrar. Pastor Silvio, foi um prazer muito grande, estou muito feliz. Prazer é todo. Se eu permitir, queria participar outras vezes. Peço perdão a demora, vida muito corrida, mas é como o senhor falou, no tempo de Deus hoje deu certo. Um abraço apertado no senhor. Amém. Beijo no coração do senhor, um abraço apertado em todos que estão ali, e conte com a gente. Estamos aqui. Amém. E vai dar tudo certo. Amém, meu pastor. Deus abençoe o senhor. Estamos juntos. Até a próxima. Mês que vem nós voltamos com essa live, ou com o pastor Rodrigo, ou com outro homem de fé. Amém. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Que Deus e os céus guardem o senhor, meu pastor, sua Amém. esposa, sua filha, seu ministério, seu trabalho. E Amém. você que está vendo a gente, pode seguir o pastor Rodrigo Leite, que ele é um homem de Deus também e sempre tem uma palavra de fé para nos entregar. Deus Amém. abençoe, pastor. Amém.